Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, Dia dos Pais, a oração do dia, a coleta, pede que nós tenhamos um coração de filhos cada vez mais, para assim alcançarmos a herança que nos foi prometida. A primeira leitura, hoje é o 12º domingo do tempo comum, ano A, é tirada no primeiro livro dos Reis e conta a história de Elias, que está fugindo da rainha Jezabel, que quer matá-lo. Ele vai para o deserto e lá ele é alimentado por um alimento misterioso e com a força deste alimento ele chega até o Horebe, ou Sinai, o monte de Deus. Entra numa gruta, passa lá à noite e o Senhor lhe diz: sai e permanece sobre o monte, diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Exatamente o que tinha acontecido com Moisés séculos atrás, que recebeu a lei do Senhor naquele monte, vai acontecer com Elias. E o Senhor passou, mas antes do Senhor, passou um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, um tremor de terra, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma brisa suave. É na suavidade que o Senhor vem para comunicar-se com o seu profeta. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto, como séculos atrás Moisés também havia coberto o seu rosto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Cobriu o rosto para não olhar para Deus, porque o Senhor havia dito: nenhum homem pode ver-me e permanecer vivo. Ainda hoje, toda vez que quisermos encontrar a Deus, não devemos procurá-lo nas turbulências, nas agitações, nos barulhos, mas na suavidade de uma brisa. É assim que ele fala ao nosso coração. Ele socorreu o profeta que estava sendo perseguido e já estava desanimado, havia pedido a morte, mas o Senhor lhe deu forças para sustentar na caminhada, e ele socorre a todos nós se estivermos em qualquer tribulação. Mas temos que ouvir a sua voz, temos que desfrutar a sua presença, isso só no murmúrio de uma brisa suave. O barulho, o ruído, é um grande inimigo da oração e do encontro pessoal com Deus. A segunda leitura, tirada do capítulo 9 da Carta aos Romanos, fala sobre a situação de Israel. Da parte de Deus, diz o capítulo 8 da mesma carta, a nossa salvação é garantida, mas da parte dos homens depende. E quanto a Israel? Israel, que era o povo eleito, agora rejeitou o Messias. Que pena! E São Paulo fica muito triste, porque ele também é judeu. Ele tem no coração uma grande tristeza, uma dor contínua. Ele desejaria ser segregado por Cristo em favor dos seus irmãos. Moisés certa vez disse: Senhor, risca meu nome do livro da vida, se não quiseres fazer misericórdia com o teu povo. São Paulo está dizendo algo semelhante. Ele ser separado de Cristo para sempre, se isso fosse aproveitar aos seus irmãos de raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas, os patriarcas. E é deles, do povo judeu, que descende Cristo segundo a carne, segundo a sua natureza humana. Ele que está acima de todos, ele que é Deus, bendito para sempre. Isso é um grito de tristeza, mas também de amor oblativo, que deseja doar-se em favor do outro, sacrificar-se para que o outro seja beneficiado, semelhante ao amor de Cristo por nós na cruz. O Evangelho traz nosso Senhor, depois de ter multiplicado os pães,
indo para o monte para orar sozinho. Veja como é importante orar a sós. E Jesus fez isso, despedindo os discípulos e mandando que eles embarcassem para o outro lado do lago. E assim ele ficou orando a sós. Passou horas e horas orando ao Pai, exemplo para nós. A barca estava longe da terra e era agitada pelas ondas porque o vento era contrário. Não era uma tempestade, mas era um vento forte e muita escuridão. Pelas 3 horas da manhã, pela 4ª vigília da noite, quando já está próxima a madrugada, Jesus vem até eles caminhando sobre o mar. A situação é estranha. Escuridão, vento e agora um fantasma. E eles gritam de medo, é um fantasma. Mas Jesus, que está caminhando sobre o mar, demonstrando o poder que ele tem sobre os elementos da natureza e sobre o seu próprio corpo, que sabe flutuar na água, ele diz: coragem, sou eu, não tenhas medo. Sou eu é um modo de dizer Javé, aquele que é. Ele está querendo dizer, ele próprio é Deus que domina o mar e não é preciso ter medo das ondas nem do vento. Então Pedro, com a sua impetuosidade de sempre, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir a ti caminhando sobre o mar. E Jesus responde de maneira direta: vem. E Pedro vai e começa a caminhar sobre o mar em direção a Jesus. Mas tão grande é o ímpeto de Pedro quanto é a sua fraqueza. Quando ele vê o furor do vento, ele tem medo e começa a afundar e grita: Senhor, salva-me! E Jesus estende a mão para salvá-lo e diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? A fé faz maravilhas, faz caminhar sobre as águas, ressuscita mortos, cura doentes, remove montanhas, mas tem que haver fé. Se não houver fé, é impossível agradar a Deus. A falta de fé reduz a onipotência de Deus à impotência. Quando subiram no barco, o vento se acalmou, demonstrando mais uma vez o poder que Jesus tem sobre as forças da natureza. O Senhor está perto de nós, mas é preciso reconhecê-lo. No céu, a visão de Deus face a face será direta, de modo que ninguém no céu precisará aprender a conhecer a Deus. Todos estaremos mergulhados na visão de Deus. Mas aqui, em que nós caminhamos não pela visão, mas pela fé, é preciso buscar a Deus, descobri-lo e reconhecê-lo. Saber que Deus está na brisa suave, em vez de estar no terremoto ou no vento forte, é uma arte. Nem todos sabem. Os povos primitivos pensavam que essas forças muito violentas da natureza fossem deuses. Elas não são Deus, são criaturas de Deus, e Deus se revela a partir de um silêncio que tais criaturas não têm. Saber que aquele que se aproxima de mim na escuridão e no vento não é um fantasma, mas é o meu Salvador, é uma arte, porque eu não consigo enxergar, o vento me amedronta e vem um terceiro. Esse terceiro que vem pode parecer a consumação da tragédia, mas é aquele que diz: não tenhas medo, sou eu, coragem. Perceber a presença de Jesus numa doença, na morte de um parente, em algum fracasso desta vida, fracasso humano, em alguma privação ou necessidade, é uma arte. Mas Deus costuma falar-nos nessas horas. Se alguma das senhoras teve alguma crise na vida, algum momento assim em que parecia que estava tudo desabando, aquela era uma ocasião propícia para encontrar Deus. Quando foi que São Paulo encontrou Deus? No momento de crise, na estrada de Damasco. Quando foi que São Pedro encontrou Deus? Quando ele ficou apavorado por ver o milagre de uma pescaria e se ajoelhou diante de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Essa crise de São Pedro foi substituída pela vocação. Não temas, segue-me e eu farei de ti pescador de homens. Vamos pedir hoje por nossos pais, os vivos, os falecidos, por nossos avós,
por aqueles que nos educaram, que nos sustentaram, que nos transmitiram a solidez de uma autoridade na família. Vamos pedir que nunca falte a nós a obediência e o respeito a eles, que nós vejamos neles aqui na terra a imagem do Pai dos céus. E este Pai dos céus alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo. Para ele, até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.